Começando mais um Granja Newscast aqui direto do Estúdio 21 Podcast. E hoje estamos com o anfitrião aqui, o Conrado Lima. O Conrado que é o proprietário aqui do Estúdio 21 Podcast. Conrado, muito obrigado, viu? É isso aí, obrigado você. E obrigado pela parceria que estão fazendo aí junto com o Jornal Granja News. Aí, você que está cuidando dessa parte dos podcasts do jornal, né? É isso aí. E você tem, lógico, obviamente, teria que estar aqui com a gente aqui no programa, né? E contar a sua história. Conrado, você mora aqui na Granja Viana, né? Moro aqui na Granja Viana. Já há 4 anos com a minha família. Na pandemia a gente resolveu vir pra cá. Pois é, a gente morava ali numa região ali perto do Morumbi. E aí eu tinha uma filha na época e ela era pequenininha, mas com um apartamento pequeno. Eu e minha esposa, a gente tendo que trabalhar, todo mundo 24 horas dentro de casa, ficou difícil. E como que você conhecia? Você já conhecia aqui a Granja Viana? Como que você... Já, sim. Eu nunca tinha morado aqui, mas a minha esposa, ela nasceu aqui, né? Ah, é daqui? A mãe e o pai dela, antes dela nascer, eles construíram a casa onde eles moravam aqui. Na época que era tudo rua de terra e tudo mais, tinha poucas casas e tal. Então, aí ela já conhecia tudo aqui, ela já conhece e tal. Facilitou essa vinda sua pra cá, já conhecia tudo aqui na... Foi muito por conta dela, assim, né? Eu nunca tinha morado em casa. Ah, é? Eu sempre morei em apartamento. E o que você mais gosta aqui da Granja, Conrado? Cara, esse clima de... Primeiro as árvores, né? As árvores, não as árvores em si, mas muito verde, a natureza, isso é muito importante. Todo mundo que vem pra cá gosta desse clima mais perto da natureza, perto dos animais, né? É bem diferente pra quem chega, né? Enfim, quem tá no meio da cidade lá nunca vê saruê, nunca vê sapo em casa. Que tem lá nessa casa lá de animal que parece lá? Dependendo da estação... Os saruês, a gente brinca que eles já viraram nossos hóspedes, assim, né? Tem bastante. Não é que tem bastante, mas sempre tem um casal. É? Ah, sempre. E aí eles dão um jeito de entrar no forro lá do telhado. Mesmo eu colocando grade, enfim, fechando são todos... São danados. Nossa, eu já fechei o telhado inteiro, assim, todas as frestas, mas não adiantou, eles dão um jeito. Né? Mas, cara, mas também são os bichinhos, assim, eles são bons, né? Eu aprendi aqui também num dos podcasts que você gravou aqui também, que eles são bons para espantar aí os insetos, escorpião, né? Cobra. Então a gente... Ainda mais se tem filha pequena, né? Exato. Então é bom a gente manter aí a natureza intacta, viu, pessoal, né? vocês aí, preservem os saruês aí de vocês aí, né? Vamos deixá-los aí. A gente aprendeu a conviver com eles. Esse que é o lance. E aí, então, a gente veio pra cá nessa época, aprendi, enfim, aprendi não, mas me adaptei, né? Tô adaptado já, 4 anos vivendo aqui. E aí, agora com o estúdio aqui e a gente gravando o podcast, está sendo uma experiência muito interessante para conhecer 21. As pessoas. Exato. Aqui é bem bonito aqui seu estúdio. Você sabe que eu já gravei em outros 3 estúdios. Você curtiu aqui? Curti. O seu tem essa cara da Granja Viana, Conrado. Legal. O seu parece um chalé, né, no meio da mata. Fala um pouquinho aqui do não, estúdio. Mas antes de você falar do estúdio, me fala do Conrado. Como que você começou nesse ramo aqui de podcast? De podcast, de gravação? Foi interessante. Assim, eu tenho formação... É engraçado, tô percebendo isso agora, na verdade. Eu tenho formação tanto em comunicação quanto em áudio mesmo, né? Tá. Eu não cheguei a me formar em comunicação, mas a minha primeira faculdade eu fiz 2 anos de comunicação social. Então, aí fiz esses 2 anos, tranquei e resolvi me especializar em áudio, porque eu sou músico, eu já era músico, assim, né? Já tocava, tinha minhas bandas desde pequeno, assim. E aí, nessa época da faculdade, eu falei, cara, eu gosto muito disso e tal, já era inclinado, assim. Quando eu resolvi trancar
a faculdade, eu fazia Casper Libero, lá na Paulista. Essa época eu morava lá naquela região, assim. Então eu fiz Casper Libero 2 anos, tranquei. E aí fui me especializar em áudio. Tem uma escola, chama IAV, em São Paulo, lá na Vila Mariana, que é a maior escola de especialização em áudio e vídeo da América Latina. E aí eu já me interessava pelo assunto, então fiz um curso intensivo deles lá e, putz, aí eu me apaixonei mesmo. Achei super interessante, aprendi a gravar. Eu tocava com as minhas bandas, em qual que foi o lance? Eu aprendi a gravar bem, né, com qualidade e tal. E aí fui trabalhando nisso, depois fui fazer faculdade de produção fonográfica, então uma faculdade bem completa. Lá você estuda desde história da música até ler partitura para tocar instrumento, para reger e tudo mais. Então, e não só isso, você vê toda a parte de gravação em estúdio também. Lá foi onde eu estudei gravação em estúdio mais a fundo, assim. Então lá eu tive contato com o estúdio de uma maneira mais profunda. Isso foi muito interessante. Eu sempre fui um curioso, já fazia minhas gravações meio que em casa, assim, mas tudo muito precário, né? Com equipamentos muito precários. Fui aprender como é que funcionava mesmo ali. E aí, já depois de ter feito a faculdade e tal, eu trabalhava... Nessa época eu não lembro se eu trabalhava já nessa área ou em outras áreas. Trabalhei com muitas coisas, mas eu tenho um amigo meu, que é um desses amigos de banda, que ele falou, cara, eu tenho um contato meu da faculdade e ele tinha acabado de abrir a empresa dele. E ele estava começando uma empresa que tinha várias frentes, assim. Uma das frentes era gerir rede social, mas a outra frente era sobre dados. E aí ele criava informações e através dos dados das empresas ele criava alguns produtos através disso e tudo mais. E aí tinha esse amigo dele que trabalhava no Itaú na época, né? Trabalhava num banco. E aí eles iam conversando sobre tecnologia e tal, e ele chegou a criar um produto lá para esse departamento do Itaú, que era de playlists. Então era uma coisa meio bem tecnológica, assim. Era a criação de playlists automáticas para um tipo de cliente e tudo mais. Playlists musicais mesmo. Beleza, aí ele fez esse trabalho. E aí, esse departamento lá do Itaú, eles estavam com um projeto de comunicação, eles queriam fazer alguma coisa diferente. E aí eles chegaram a conversar sobre podcasts. Aí esse meu amigo, o Pedro Bontorin, o nome dele, ele chegou e falou, cara, você acha que a gente não conseguiria gravar um podcast? O que você acha? A gente já consumia muito podcast nessa época, né? Era 2018, então... Não tinha bombado ainda aqui no Brasil, mas a gente era muito antenado, a gente já consumia... Principalmente, não era nem videocast assim, de YouTube, a gente consumia mais do Spotify, histórias em podcasts, tinha podcast sobre notícias também, mas tinha muito... como se fosse radionovela, antigamente. E tinha muitos interessantes, muita coisa legal lá dos Estados Unidos. Eu falei, cara, a gente consegue sim, bora fazer. Eu nunca tinha feito nada parecido. Mas eu falei, cara... Dá pra fazer, certeza. Mesmo a gente não fazendo, dá pra fazer sim. Enfim, a gente não tinha um formato, não sabia exatamente como, mas a gente meteu as caras e aí ele combinou com esse contato que ele tinha lá, então era um contato dele da época da faculdade, mas esse cara ele já trabalhava lá. E aí a gente começou a gravar só áudio, uma vez por semana, lá na Faria Lima e tal. E meio que deu super certo. Como eles tinham constância, então eles acabaram criando um produto queridinho, assim, do banco. E aí eles começaram a ter destaque lá no banco porque eles criaram uma coisa super diferente, uma plataforma de comunicação daquele departamento, e começou até a criar ciúme, assim, dentro lá dos departamentos do Itaú, porque era muito bom.
E existe até hoje, chama Itaú Views, e é um podcast de notícias sobre economia, uma coisa bem específica assim, mas semanal. E até hoje, toda semana, eles fazem gravações e tal. Depois a gente ficou 1 ano fazendo só áudio, depois a gente passou a fazer áudio e vídeo. Não, acho que 2 anos fazendo só áudio. Depois passou a fazer áudio e vídeo e tal. Aí eles começaram a crescer, assim, criar um público. Se tornaram uma referência, assim, lá. Tanto no banco quanto fora do banco, assim, para as pessoas que querem ouvir notícias, mas com essa veia de economia. Aí começou nisso. Aí, assim, veio um cliente, teve esse cliente, fomos fazendo bem o trabalho, a gente foi fazendo bem o atendimento, todas as gravações a gente fazia com bastante qualidade e tal, então aí outros começaram a se interessar, eles iam indicando, tem o pessoal que faz aqui com a gente. Então foi isso, aí foi muito no boca a boca. Foi crescendo no boca a boca até isso em 2018, né? Até a pandemia mesmo, que foi quando eu vim pra cá. Então você tá uns 6, 7 anos nesse ano. Acho que daqui a pouco vai dar 7 anos. Ano que vem vai dar 7 anos. Ano que vem vai dar 7 anos produzindo podcast. Aí, assim, a gente começou com um banco, mas aí foi pra tudo quanto é tipo de mercado, assim. A gente fez muitos tipos diferentes de podcasts, né? Então, porque, por exemplo, esse é um semanal que tem muito a ver com notícias, mas a gente fez podcasts mais lúdicos também. Então, por exemplo, lá na pandemia teve uma campanha de vacinação de uma empresa, de um laboratório. E aí era uma coisa bem lúdica, assim, bem criando uma história, criando um personagem. Então já saiu daquele formato. A gente teve que fazer um roteiro de toda uma história lúdica, que tinha um personagem, esse personagem tinha as falas, e aí a gente tinha que colocar sound design. Enfim, tinha toda essa parte de... Depois da gravação, que é o que a gente está fazendo aqui agora, tem toda uma pós-produção, né? Então você tem que fazer a mixagem, você tem que fazer o sound design, você tem que achar sons que floreiem aquela história. Então é uma coisa muito legal, muito interessante de fazer. Bem trabalhosa também, né? Você tem que, por exemplo, achar o som de... qualquer coisa, um avião passando, tal, achar o som de uma pessoa assustada. Então, tem 2 formas de você fazer isso, né? Ou você acha através de bancos de sons, ou você faz Foley, ou você grava isso. E então a gente fez sempre que precisa, a gente faz das 2 formas. Então tem esse estilo, tem estilo mais de conversa, que nem a gente está falando aqui. Tem outros podcasts mais corporativos, então tem clientes de grandes empresas que queriam melhorar a comunicação interna, né? Então precisava, tipo, uma empresa que tem 200 funcionários, eles precisam falar sobre, comunicar esses 200 funcionários o que tá acontecendo naquela semana, ou uma novidade e tal. E aí eles começaram a fazer em forma de podcast para o pessoal aderir mais, para o pessoal ouvir mais e tudo mais, e funcionou. Uma comunicação interna. E é um formato que super funciona, assim, né? Porque as pessoas se identificam. Esse formato de conversa que a gente está tendo aqui é um formato muito bom, porque ele é menos cansativo. Hoje em dia tem podcast de 3 horas e tudo mais, só que por que o pessoal conseguiu, na minha opinião, né? Por que o pessoal consegue falar durante tanto tempo e ter gente que vê? Porque é menos cansativo, é mais legal. É menos venda, assim, né? Menos só alguém noticiando alguma coisa ou alguém te vendendo alguma coisa, mas é uma conversa sobre aquele assunto. Então, todo mundo que tem interesse naquilo vai querer prestar atenção. E o podcast tem isso, né? Ele tem uma retenção muito grande. Então, o público que te ouve, ele tá lá porque ele tá focado em você. Isso é muito interessante. E é muito interessante para as empresas também que querem gravar podcast. E é muito importante, né, Conrado? Você com a sua expertise aí, manter a constância, né? É o segredo. Constância. Constância, e você também saber o seu público, né? Tá passando conteúdo que seja relevante pro... Sim. Eu acho que você tá vivendo isso um pouco, né, Rodrigo? Você tá 1 ano gravando, né? Toda semana, não é? Sim. Semanalmente. Semanalmente. Então, você, queira ou não, você já tem um público que conta
com o seu conteúdo toda semana. Uhum. Independente do tamanho, porque às vezes o nicho ele é muito importante, né? Que nem esse... Eu comecei falando do pessoal de economia, eles não têm milhões de seguidores, mas aqueles 3.000 seguidores semanais... Yes. 3.000, dependendo do nicho que você tá, 3.000 pessoas te ouvindo é muita gente. Muita gente que tá fielmente ali toda semana ouvindo o que você tem para dizer. Então é bastante gente. Isso tem muita relevância. E isso tem tudo a ver com constância. Porque se você posta um hoje, né, você grava um hoje, aí grava um mês que vem, aí um mês você não grava, aí no outro mês você grava. O pessoal não sabe muito quando que você vai colocar. E não cria um hábito de te ouvir. O criar o hábito de te ouvir é muito interessante, é muito legal, é muito importante. E aí quando a constância cria esse hábito no ouvinte. Eu te agradeço, viu, Conrado, com essa parceria aqui com o Granja News e para você estar ajudando ainda mais a gente desenvolver. Graças a Deus o Granja Newscast vem crescendo, vem numa tomada legal. Aí, né? E agora com o seu conhecimento aí tudo, vamos para cima. Vamos para cima, não pode ter medo não. E, Conrado, me fala um pouco também aqui do estúdio, né? Que é um chalé, é a cara da Granja Viana. Né? Não é um chalé, ele foi é que tem cara de chalé, eu acho, né? Ele é muito aconchegante. Sim, massa madeira, né? Um estúdio basicamente todo de madeira e a parte ali que vocês não estão vendo, mas é toda de tijolinhos, tal, à vista, tem um difusor de tijolos ali na sala técnica, então é um lugar muito confortável, muito legal, tem um sofá, enfim. Mas esse lugar aqui ele foi construído para ser um estúdio de produção musical. Tá. Isso, se eu não me engano, há uns 30 anos atrás. Quem construiu esse estúdio aqui foi o Cláudio, ele é um engenheiro. Mandar um abraço pro Cláudio, nosso amigo aí, Cláudio. Grande abraço. O Cláudio que construiu aqui esse estúdio e também as casas em volta, então ele tem um muito bom gosto. O Cláudio é uma referência aqui da Granja Viana, é um cara que está aqui já também há mais de 30 anos, a família dele é italiana, mas também viveu aqui a vida toda também. E aí ele construiu aqui, então teve toda uma preocupação com a acústica. Ele é músico também, né? Ele é músico, ele é mais músico de garagem, assim, ele sempre teve as bandas dele, já tocou com a banda, eu não vou lembrar o nome agora da banda dele, qual que era. Isso foi antes de eu conhecer, muito antes, assim, não sei quantos anos atrás, uns 15 talvez. Mas ele tinha a banda dele, nessa época do estúdio, da construção do estúdio. E aí eles tocavam aí nos barzinhos da Granja e de São Paulo também. Com o pessoal daqui. E aí ele tinha esse amigo que hoje ficou conhecido, é o Leandro Aguiari, não sei se você já ouviu falar. Leandro Aguiari é um cara que ele ficou conhecido aí no marketing digital e muito famoso, e hoje ele mora nos Estados Unidos, mas eles eram amigos aqui, eram parceiros, e o Leandro tinha essa intenção de construir um estúdio de produção musical. E aí ele que falou, Cláudio, vamos construir e tal, vamos fazer. Eles queriam transformar num business, né? E aí eles fizeram. Aí o Cláudio tomou a frente do projeto, fez aqui. Então ele fez esse estúdio com... tem 2 salas, né? Tem a sala técnica, a sala de gravação, tem a copa ali também. E hoje, originalmente, ainda teria uma escada para ter o andar de cima do estúdio. Tá. Que tem, na verdade, mas a gente lá virou um outro escritório e aí o estúdio mesmo ficou aqui embaixo. Então é um lugar, assim, acusticamente super preparado. Eu conheci aqui gravando produção musical, fazendo produção musical. Isso em 2020. Não, 2020 foi a pandemia antes. Foi 2018, 2019 que eu vim aqui pela primeira vez, assim. E tive a mesma impressão que você teve e que todo mundo tem. Nossa, eu entrei aqui e falei, cara, que estúdio legal, assim. E aí a gente gravei na época com uma banda que eu tinha aqui. Um amigo meu, ele alugava aqui. A banda? Guitarra. Mas a sua banda era rock? Era uma banda de rock cristão. E os caras, eles são até hoje bombados, assim. Na época eu viajei o Brasil inteiro tocando com eles, assim. É muito legal. Eles são meus amigos.
Até hoje eu não tô tocando mais com eles, mas a gente é tudo amigo até hoje, assim. E a gente gravou algumas músicas aqui. E o cara que tocava em estúdio é o amigo meu, Nathan, só que ele é de Belo Horizonte. E eu, músico, né, desde pequeno e tal, sempre tive a intenção assim, intenção não. Ter um estúdio meu, assim, sempre foi um sonho, né? É pra qualquer músico. Você tem o sonho de ter um estúdio pra ou gravar suas coisas ou ter seus equipamentos lá, assim. É meio que tem esse negócio. E aí aconteceu do Nathan, que tocava o estúdio aqui, ele voltar pra Belo Horizonte. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Falei, caraca. E aí conversei com o Cláudio. Falei, pô, como é que eu faço, né? Pra eu tocar esse estúdio agora. Eu quero que esse seja o meu estúdio. Enfim, fui conversando com o Cláudio e tal. Quase que eu fechei com ele na época da pandemia. Eu ia fechar com ele em 2019. E a pandemia foi começo de 2020. Final. E eu entrei aqui pra produzir outras bandas. Já era pra ser um business também. Além de ser o meu estúdio. Porque eu entrei com outros sócios, tal, com os amigos meus músicos também. Então, só que se eu entrasse no começo de 2020, eu ia entrar e ia fechar, né? Porque estourou a pandemia em fevereiro. Acabou não acontecendo, por sorte. Assim, uma das pessoas deu pra trás e aí não rolou. Tudo tem um porquê, hein? Tudo tem um porquê. Aí eu lembro que no final do ano, em outubro de 2020, eu mandei uma mensagem pro Cláudio e falei, cara, e aí, como é que tá o estúdio? Alguém já alugou? Ele falou, cara, não, tá parado, tá fechado. Quer vir aí ver e tal? Aí eu vim aqui, tava fechadão mesmo e tal. E eu falei, cara, legal. Aí eu combinei, entrei em 2020. Aí isso era 2020, né? Então eu entrei em 2021. Falei, não, esse aqui vai ser o meu estúdio agora. Aí deu certo. Só que era o meu estúdio pra gravar meus projetos e tal. Para meus equipamentos ficarem aqui e para gravar alguns projetos e para produzir alguns projetos mais selecionados mesmo assim e tal. Mas eu nunca parei de fazer os podcasts. Tava fazendo desde 2018, comecei a produzir os podcasts e veio aumentando. E na pandemia, eu lembro que acho que dobrou, triplicou a demanda, assim, porque aí todo mundo foi para online, né? Então a gente começou a ter muita demanda de gravação. A gente teve até que criar um protocolo de gravação online. Então, de ensinar as pessoas em como que gravava em casa, só que de uma forma profissional, sozinho. Aí a pandemia foi dando uma esfriada, assim, né? As pessoas começaram a sair um pouco mais, tal. Aí a gente começou a ir de novo para os escritórios das empresas lá gravar, tal. Tudo com protocolo de segurança e tudo mais, de saúde, mas começamos a voltar. Então, os podcasts só cresceram com a pandemia e tal. A demanda só cresceu. Então, continuava fazendo aqui. E aí, ano passado, eu resolvi fazer uma mudança aqui no estúdio. Então, resolvi pegar o estúdio e falar, não, eu já atendo lá em São Paulo, tenho vários clientes, já sei, já estava há vários anos, né, fazendo podcast, então, pô, já sei como faz, já sei fazer com qualidade, a gente já fez muita coisa diferente. Podcast remoto, podcast ao vivo, podcast com vídeo, podcast sem vídeo. Então eu falei, não, eu vou transformar aqui o estúdio para atender a região. Um estúdio para gravação de podcasts, disponível para locação, para o pessoal que quer vir aqui, quer gravar. Ou tanto o pessoal que já tem um projeto como você, né? Você já tinha um projeto de podcast acontecendo, precisava de um lugar para gravar, a gente se conheceu. Estamos gravando aqui, mas também às vezes para aquela empresa ou aquele empreendedor que tem vontade de ter um projeto, mas não sabe muito bem como ainda. Então nesses anos todos a gente foi adquirindo essa expertise e tal, então a gente sabe como ajudar a você criar uma ideia, criar um roteiro, para onde ir com o seu podcast, como tirar da sua cabeça aquela ideia e colocar no papel. O Estúdio 21 podcast, ele dá essa consultoria, né, Conrado?
Dá essa consultoria, e não só uma consultoria, mas a gente acompanha você do começo até o fim. E fora, as gravações também não necessariamente são só aqui no estúdio. Se a pessoa quiser você ir lá gravar fora, lá na empresa da pessoa, você faz esse serviço também, né? É importante ressaltar, né? Sim, a gente faz. A gente tem todo o nosso equipamento móvel que a gente coloca no carro e vai até as empresas gravar. Para muitas empresas é interessante você ir até o local deles lá gravar. Então a gente tem todo o equipamento já disponível para isso. A gente tem uma equipe disponível para isso também. Então a gente já funciona meio que dessa forma. A gente começou a gente acho que fez o caminho contrário da maioria dos estúdios de podcast, assim. Porque, assim, primeiro, tem estúdio de podcast, tem muito lá em São Paulo. Tem bastante em São Paulo. Aqui em Cotia, pouquíssimos estúdios você tem. E aí estúdios ainda especializados, que fazem bem, é muito difícil de você achar. E aqui a região é uma região de empreendedores, é uma região que tem bastante empresa também. Tem bastante gente que tem essa demanda de comunicação, que tem essa demanda de criar um assunto seu e tal. E de achar novos formatos de você falar sobre o seu nicho. E podcast é um novo formato para isso. Então, a minha intenção foi fazer essa adaptação aqui no estúdio. Não foi difícil fazer, na verdade. Foi só adquirir alguns novos equipamentos, acertar a questão da luz, acertar a questão de câmeras e tudo mais. Que era aqui um estúdio musical, né? De música, né? Era. E você transformou por um estúdio de podcast. Podcast, né? Que a gente descobriu que a gente ama fazer isso. Você trabalhar com um ambiente e com um produto que ele, além de informar, ele traz conexão com as pessoas, é muito gratificante, é muito legal. Então a gente tem visto, assim, todos esses anos, os podcasts, eles são encontros, né? São pessoas se conhecendo, são pessoas conversando, assim, isso que eu sempre bato na tecla que é legal desse formato, assim, são pessoas se conhecendo, conversando, comendo alguma coisa, às vezes, aqui e tal, então nesse formato você consegue tirar as melhores conversas. E até, às vezes, não só aqui, né, no programa, mas nos bastidores. Total. Também, né? Que nem aqui já o Granja Newscast já apresentamos pessoas, né? Você já conheceu, né? Eu conheci muita gente aqui, muita gente mesmo, muita gente legal, principalmente da Granja aqui, né? Como o estúdio tem, nesse formato aqui tem menos de um ano, o pessoal ainda está conhecendo aqui. A Granja, Viana, Carapicuíba, Cotia, Jandira, Osasco, o pessoal ainda nem descobriu que o estúdio existe, na verdade. Então, a gente se conheceu faz pouco tempo, né? Será, meu vizinho aí, questão então, de 2 quarteirões. Exatamente. 2 quarteirões de distância, coisas da Granja. A gente não se conhecia e a gente tem trabalhos que se complementam, né? Então, isso é muito gratificante. Então, através dos podcasts, através desse formato e do estúdio aqui, que é um lugar super aconchegante, a gente tem essa oportunidade de se conhecer, de fazer conexões com quem já está aqui há muito tempo. Pô, você está aqui há muitos anos já fazendo o Granja News. 18 anos. Eu sou novinho. Jornal 15, eu 18 de Granja. Jornal 15, 18 anos de Granja. Eu tô aqui há 4 anos, então... eu tô aqui há 4 anos, mas nesse 1 ano de estúdio de podcasts aqui, eu nunca tinha conhecido tanta gente. E isso tá sendo... Eu sou muito grato, assim. Tá sendo muito legal, assim. Tem muita gente boa, sabe? Muita gente legal pra gente conhecer aqui. E gera um negócio também, né? Gera tudo. Gera negócios, gera amizade, sabe? Então, isso é muito legal. Isso que eu tenho vivido esse ano aqui com o estúdio tem sido muito gratificante. Aí você, espectador, veja aqui, ó, na edição de novembro, saiu o Conrado aqui no jornal aqui também. E aqui tem a matéria dele. Conrado. Aqui a matéria do Conrado. Contando um pouquinho da história do estúdio também, né? Isso é um pouco disso que a gente tá falando aqui, né? Falando um pouco sobre como é que o estúdio funciona, equipamentos também, né? A qualidade e tudo mais. Tem o QR Code aí. Tem o QR Code para ver o vídeo.
Mas muito obrigado por essa parceria, viu, Conrado? Você tá com a gente aí, acreditou na ideia do Granja Newscast aí. Tamo junto, Rodrigo. A ideia nossa aqui é fazer um material de qualidade, de verdade. E a gente... Modéstia à parte, a gente é bom nisso. O Matheus tá lá gravando a gente agora, tá fazendo as trocas. O Matheus aí. Então, o Matheus tá com a gente faz vários anos já. Eu contei essa história, começou lá em 2018. Se eu não me engano, o Matheus entrou... Tá há 4 anos, eu ia chutar isso. Ele entrou em 2020. Ó, que legal. Então, ele tá no time aí já faz um tempão. A gente é super afinado. Já fizemos diversos projetos juntos. O último projeto mais doido que a gente fez de podcast foi semana retrasada. Qual o mais desafiador aí, Conrado? Cara, que eu me lembre, assim, dos que vêm à mente agora, tem 3 muito desafiadores, assim. O último foi agora, que foi a gente gravar... a gente gravou 17 podcasts em 2 dias. 17 em 2 dias? 17 dentro do Expo São Paulo, numa feira. Ah, tá. E nessa feira tava acontecendo... É gigante lá, não sei se você já foi na Expo São Paulo. Tava acontecendo... Tinham 3 palcos de show que aconteciam, às vezes simultaneamente, às vezes não. E imagina 15 mil pessoas rodando ali. Vários stands e tal. Então era uma... Por que foi muito desafiador? Porque era muito barulho, basicamente falando assim. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E podcast... tira atenção também, né? Tira. Então podcast você tem o principal do podcast, o núcleo dele, assim, o coração do podcast é o áudio. Claro que a gente tem que ter boas câmeras, a gente tem que ter uma imagem legal... Mas o coração do podcast é você gravar um bom áudio. Isso reflete até na retenção. Até se o ouvinte vai ficar te ouvindo até o final ou não, tem a ver com a qualidade de áudio. Então, putz, isso era uma preocupação gigante lá. E aí tinha um nível de ruído muito grande lá. Tinha até uma pista de skate, pra você ter uma ideia. Né? Tinha uma pista de skate mais ou menos próxima, assim. Só que aí como é que eles fizeram? Eles construíram uma cabine lá para gravar os podcasts. Era uma ideia do pessoal da feira, né? Tá. Então eles fizeram uma cabine para gravar os podcasts. Mesmo com a cabine fechada, o nível de ruído que entrava lá vazava muito. Então a gente teve que trabalhar com basicamente os equipamentos que a gente teve aqui, só que tem uma expertise de softwares, assim, de anti-ruídos que a gente teve que fazer funcionar lá. E aí os fones, não tinha como fazer como a gente tá fazendo aqui agora sem fone. Todos tinham que usar fone. Por causa do... Se eles falassem assim, ó, eles não se ouviam direito. Por causa do nível de ruído, enfim. Então esse foi muito desafiador por conta disso e por conta da quantidade de podcasts num dia. Era 1 hora cada podcast? A maioria deles era de 40 minutos a 1 hora. E era um atrás do outro. Começava 9 horas da manhã. O mesmo apresentador, não? Não, tinha apresentadores diferentes. Tinha alguns que faziam vários, assim. Tá. Mas tinham apresentadores diferentes. Mas começava 9 da manhã e o último podcast terminava às 10 da noite. Então, e 2 dias seguidos, assim. Né? Foi esse último feriado. E pra editar tudo isso aí, né? Pra editar não foi tudo com a gente. Dá pra ser tudo com a gente, é só uma questão de programar. Mas é como o nosso aqui, é gravado, mas porém é como se fosse ao vivo, né? Sim, a gente faz uma... Dependendo do formato do podcast, dá pra fazer uma pré-edição. Então você já consegue sair dessa gravação aqui com o podcast praticamente já editado. O que vai precisar fazer depois é uma pós, né? Você coloca a vinheta na introdução, uma trilha, um GC e tudo mais. Então... mas aquela edição fina, os cortes e tudo mais, você já consegue meio que já fazer uma pré-edição lá na hora. Esse foi um trabalho super diferenciado, né? O corte do vídeo já teve lá, mas o áudio a gente teve que fazer uma pós-edição para deixar ele fino depois, por causa do nível de ruído, enfim. Esse foi o último, né? Teve um super desafiador que foi na Roda Gigante, tem a Roda Rico lá na Marginal. Sei. E aí a gente teve que gravar também... esse foi dividido em vários dias, mas acho que o total, uns 10, 12 podcasts, enquanto a roda estava girando, dentro da cabine, enquanto a roda girava.
E era uma estrutura bem forte, assim. Isso foi em parceria com outro produtor, que é um produtor de TV. Então ele fez um... Qual era o maior desafio nesse da roda gigante, Conrado? Eram 2. O primeiro desafio é se comunicar com a cabine de direção, porque eram 2 cabines. Era uma cabine de gravação, igual a gente está fazendo aqui. Tem a sala de gravação e tem a sala técnica. Lá tinha uma cabine de gravação e uma cabine do lado técnica, onde ficava um diretor vendo as câmeras e falando com a gente no ponto e dando orientações, assim. A luz, a iluminação não dava reflexo por causa do vidro, alguma coisa assim? Poderia dar, mas aí teve todo um trabalho lá do diretor, do Luiz, que teve que ajustar a luz de uma forma super específica, assim. Colocar antirreflexo em algumas partes do vidro, onde a câmera não pegava. Então era uma coisa bem, bem específica, assim. E tem isso no nosso Instagram. Quem estiver vendo aí, é só entrar lá no Instagram. Tem nos... Qual que é o Instagram? O Instagram é Estúdio 21 Podcasts. Estúdio 21 Podcasts. E aí tem lá nos destaques. Tem as gravações externas. Com ES, com português, isso, né? Em português. Estúdio, Estúdio 21 Podcasts. E aí tem os destaques lá de gravações externas que a gente fez. Isso foi bem desafiador, porque a cabine era muito pequena. Muito pequena. Era uma fração do espaço que a gente tem aqui, assim. Mas porque tem um espaço do câmera também, né? Exatamente. Então era o host, um convidado e 3 câmeras. 3 câmeras? Igual a gente tem aqui. Só que a gente tem bastante espaço, né? Lá não tem. É como se fosse... O espaço é tipo daqui onde a gente está até a parede, assim. É minúsculo. E aí, toda vez que terminava a gravação, uma pessoa ia sair, uma pessoa tinha que tirar a câmera para conseguir sair, aí o convidado sai e entra o próximo. Só que você tem que fazer tudo isso sem parar a roda gigante. Ela continua andando. Por quê? Não tinha como parar? Não pode, é regra. É? Não pode parar a roda. Depois que ela abre para o público, ela não para mais. Isso é um furo de reportagem que você estava falando. Ela dá a volta. É a questão do mecanismo dela, será? Eu acho que eu não sei se... Eu acho que é a questão do mecanismo que não pode ficar parando e ligando muitas vezes. Talvez seja isso, mas também é muito por questão dos clientes. Porque ela estava... Ela tem que continuar girando, os clientes têm que continuar entrando e saindo. Você não podia tirar a rotina dela. Então, ela dava uma volta... Era isso, ela dava uma volta de 40 minutos... Aí, nessa volta, fazia todo o podcast, toda a conversa e tudo mais acontecia lá. Era uma volta. A duração do programa era uma volta. Uma volta. Aí, tá vendo que tá terminando a volta, o pessoal da cabine técnica já falava, a gente tem 10 minutos. Aí, já ia encerrando. Beleza, encerrava antes de completar a volta. Quando completava, vem alguém lá da roda gigante, abre a porta... Aí vai o cara da câmera, tira a câmera, a pessoa sai. Isso, assim, ela tá andando ainda devagarzinho, mas tá passando. Lá na plataforma dela. E aí entra o próximo, e aí coloca lá de novo a câmera, fecha a porta, e aí a gente já tem que ajustar. Não tem nem tempo pra essa conversa de bastidor, né, Conrado? Cara, tem 5 minutos. 5 minutos e que enquanto o host e o convidado estão conversando, estão afinando aqui que a gente vai falar, os câmeras ajustando a luz, ajustando a câmera, as configurações, vendo se o áudio tá ok, dando as instruções e aí começa, 5 minutos no máximo, e já começa a conversa tudo de novo. Então foi super desafiador fazer isso. Fazer dar certo. Teve dia que deu errado, porque teve dia que choveu. E já pensou se passa aquele tempo e tem que esperar 40 minutos a roda... Aconteceu também. Aconteceu? Aconteceu. Às vezes tem alguma coisa técnica que tem que resolver. Aí não deu pra entrar, ou às vezes o convidado atrasou. Isso acontece. Chega um pouquinho depois. Vamos dar mais uma volta. Aí depois entra. Então você andou de roda gigante. Nossa. Pra caramba, Conrado. Um dia inteiro. Eu fiquei um dia inteiro girando na roda. Um dia não, porque foram vários dias de gravação.
Dias girando na roda gigante. Mas é devagarinho, então ninguém fica... Nem percebe, né? Não percebe, você se acostuma, você não fica enjoado nem nada, você acaba acostumando. E, Conrado, fala um pouco de podcast, tá em ascensão, né? Tá crescendo, né? Como que você vê isso? Tá crescendo muito, assim, quando a gente começou lá em 2018, era menos conhecido, mas o pessoal já falava, uau, é promissor, né? E tem quem tenha dúvida de que, será que não é um mercado que vai ficar saturado? Mas não é. Os dados mostram pra gente que, na verdade, está só no começo. Porque é um novo formato de comunicação, essa que é a verdade. Agora, antigamente mesmo, né, antes da internet, a gente tinha TV e rádio, basicamente. E jornais, né, e imprensa para fazer qualquer tipo de mídia. Com a internet a coisa já foi se pulverizando, mas a TV e o rádio ainda eram muito fortes. A questão é que a coisa ela se pulveriza ainda mais. Mas o formato podcast e esse formato que o podcast, as plataformas que o podcast atende, que são plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, e também YouTube, e também as redes sociais, Instagram, TikTok. O podcast, ele é um formato que ele serve ele alimenta todas essas plataformas. Então o legal do podcast é isso. É um formato que você consegue ir mais a fundo no seu assunto, ir mais a fundo naquele nicho, você tem uma conversa mais de qualidade, que é diferente, né, de uma entrevista. Então, antigamente você tinha, por exemplo, a entrevista mais famosa que tinha da TV era o Jô Soares, né? Então você tinha ali, pessoas interessantíssimas, assim, que ele conversava ali 20, 30 minutos no máximo, e você sempre ficava com... Quero mais, entendeu? Sempre era só um ponto, e o próprio Jô, ele tinha que mudar a pauta, passar para um outro assunto, para tornar a conversa interessante e terminar em 20, 30 minutos no máximo. E agora a coisa mudou completamente, assim, mas para melhor, na minha opinião, e não só na minha opinião, mas é para melhor no sentido de você conseguir se aprofundar nos assuntos. Então o podcast ele serve muito nesse sentido de você conseguir ampliar o leque de coisas que você pode falar e você ampliar o seu público, assim, você conseguir chegar para mais pessoas ou para você chegar para as pessoas exatamente aquelas que você quer chegar, assim. Então o podcast ele serve muito todos esses ambientes, isso que é muito legal. E você pode ter certeza, tá só no começo, assim, o Brasil, ele é um dos países que mais consome podcast, tá na frente, assim, tá entre os top 3 do mundo. Mas ele ainda tem muito para ser explorado, muita gente para ser explorado, muita gente entrando, entendendo, muita gente ainda começando a consumir. Então, apesar de ser um dos que mais consome, ainda tem muito mais gente que ainda está conhecendo está consumindo esse formato, está começando a consumir agora. Então, na minha opinião, não vai mudar, ele só vai ser mais uma plataforma legal. Assim como a internet não foi algo que veio e foi embora, os podcasts eles são um formato de comunicação que ele já meio que se estabeleceu. Então agora é só uma questão de ter um público que gosta de consumir aquilo e desse público aumentar, de ter a sua fatia, assim. Então é muito difícil esse tipo de formato de podcast ele diminuir ou ele virar outra coisa, sabe? O que é legal do podcast é isso, porque além de você criar uma identidade com o seu espectador também, sim, você acaba aumentando até um vínculo com o entrevistado, né? Total. Uma amizade, criando uma maior identidade, né? E tem esse lado aí que às vezes pode passar desapercebido, mas que é muito bacana, né? É muito bacana e é muito real, assim, as pessoas ficam mais próximas. E se identificam com quem está apresentando, ou se identificam com aquele assunto, ou se identificam com aqueles convidados. E essa identificação ela é muito poderosa, ela é muito importante. É muito importante para quem quer comunicar alguma coisa, principalmente para as empresas que querem falar do seu negócio, ou que querem esclarecer, né? Tem muitos mercados que às vezes é difícil você esclarecer o que você faz.
E isso te afasta de pessoas que poderiam consumir o que você entrega, né? E esse formato de podcast ele é interessante porque você consegue clarificar muito, assim, você consegue colocar muito no chão o que você faz. E aqui no Estúdio 21 também, se a pessoa quiser, dá para fazer videoaulas também, né? Dá. Aqui a gente tem tudo preparado já. A gente tem todos os equipamentos preparados, como que nem eu te falei também, a gente tem toda essa expertise de criação de roteiro, de comunicação. Então, a videoaula é uma coisa que a gente já fez aqui. É uma coisa que está crescendo ainda. Não tem tanto... Aí eu sinto que aqui na Granja, aqui em Cotia, ainda o pessoal está começando a fazer mais, né? Mas é uma coisa que a gente super gosta de fazer e a gente é todo para isso também. E, Conrado, eu sinto também, eu vejo, né, que além desse crescimento dos podcasts também, sim, o crescimento do espectador nessa plataforma, né, no YouTube, sim, nas plataformas em geral estão crescendo nas redes sociais, né? Sim, total. É o que eu te falei. O Brasil, ele tá entre os primeiros que mais consome, mas as pessoas ainda estão conhecendo, ainda tem muita gente conhecendo, assim. O Brasil é muito grande, né? Então tem muita gente que ainda tá... que esse formato ainda tá se consolidando. Depende muito das idades também, né? O pessoal que é mais novo já entende rápido isso, né? Já tem os seus programas preferidos e tudo mais. Só que ainda tem muita gente que ou tá tendo acesso mais amplo à internet mais recentemente, ou tem gente mais velha se adaptando, ou de outros mercados se adaptando a isso, né? Então a gente vê às vezes indústrias e mercados mais tradicionais que não tinham tanta interação com esse formato de podcast, mas que agora tem. E como a gente grava e coloca nessas plataformas como YouTube, Spotify, esse tipo de plataforma eles conseguem dar bastante informação pra gente. Então os números mostram assim que cada ano que passa o número de plays aumenta, o número de ouvintes ele aumenta, o número de pessoas inscritas ele vai aumentando. E tem uma pessoa na internet, um gringo muito legal que chama Gary Vee, e ele fala isso assim, cara, não importa qual que é o seu nicho pode ser você ser colecionador de cartas de beisebol, ou de, sei lá, de figurinha de anime japonês, não importa. Existe um público para aquilo. Pode ser de bolinha de gude, sei lá. Existe um público para aquilo, assim. Então, e esse cara é uma referência, assim, né? No mundo inteiro em relação a marketing digital, em relação à produção de conteúdo. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso, assim. Existe um público para todo mundo. E, Conrado, aquela pessoa, o espectador aí que está nos assistindo aí, que está pensando em criar seu próprio podcast, quer começar, o Estúdio 21 podcast ajuda desde o começo, né? Às vezes a pessoa só está com a ideia, mas não sabe como fazer. É só vir aqui que você... Exatamente. A gente ajuda... A gente gosta de conversar. Então, a gente gosta de entender a sua ideia, entender qual que é o seu mercado, entender o que você faz, o que você quer comunicar. Ou às vezes não é um mercado. Às vezes pode ser um mercado, pode ser uma empresa, alguma coisa mais formal. Ou às vezes pode ser uma ideia de conversa mesmo, de podcast, sabe? Algo um pouco mais despretensioso. Existe isso também. Mas não importa, a gente gosta de entender o seu projeto, a gente gosta de conversar para criar uma estratégia que seja interessante para você. Uma estratégia que facilite você alcançar esse público, alcançar esse perfil de pessoas que você precisa alcançar. Então, existem caminhos para isso, né? Então, quando você tem alguém andando junto com você corta caminho, né? Você demora menos tempo para você conseguir concretizar aquele projeto. E, Conrado, aqui pode ser tanto gravado quanto ao vivo, né? Sim, pode ser tanto gravado quanto ao vivo. Esse formato que a gente está fazendo aqui hoje está sendo gravado, mas existe demanda e existe
pessoas ou projetos que precisam que seja transmitido ao vivo. Tá. YouTube, Facebook, Zoom, outras plataformas. E aí é o mesmo sistema, a gente faz isso também, é só um serviço a mais que a gente consegue agregar ali para as plataformas. Conrado, estamos chegando aqui ao final do programa. Rendeu, hein? Quase 50 minutos. E, Conrado, mas eu queria que você falasse, deixasse uma mensagem para os granjeiros aqui, né, que moram aqui na região, e depois também os contatos aqui do Estúdio 21. Legal. Pô, a mensagem que eu quero deixar é que, na verdade, eu só quero corroborar aí a mensagem que o pessoal da granja fala e todo mundo que eu conheço diz, que é assim, eu acho que a gente tem que se unir, né? Na verdade, é muito legal ver essa questão da união da granja e das pessoas, é um senso comum, assim, todo mundo quer fortalecer isso. Então, eu acho que o estúdio é uma ferramenta para ajudar isso a acontecer. O estúdio é uma ferramenta, esse estúdio aqui é só uma ferramenta para fortalecer a região, fortalecer tudo que já acontece aqui, todos os negócios que já acontecem, todas as conexões que já acontecem, as amizades que já acontecem. É muito legal que aqui também não é só um lugar de você chegar e gravar, é um lugar de que você chega e você passa um tempo legal com as pessoas que estão aqui, sabe? Então, Sim. Todo mundo que vem aqui toma um café, senta lá no sofá, conversa sobre diferentes assuntos, tem uns podcasts que a gente grava aqui e depois eles se estendem, a conversa vai, fica lá. Não é só aqui, né? A gente fica lá fora, exatamente. Então, o recado é esse, o estúdio está aqui para ser uma ferramenta de conexão entre as pessoas, de fortalecer aqui a comunidade, de fortalecer a Granja Viana. E os contatos, você vai achar a gente principalmente no Instagram. O nosso principal site hoje é o Instagram. Então é Estúdio 21 Podcasts. Você vai achar a gente lá. Legal, né? Podcasts. Né? Isso, Estúdio 21 Podcasts. É um logo preto, vai ser o primeiro que vai aparecer lá, certeza. E lá tem os nossos contatos. Você pode mandar ou mensagem no próprio Instagram ou no WhatsApp que tá lá na página principal do Instagram. A gente vai te responder rapidinho, a gente vai conversar sobre o seu projeto, a gente sempre chama você aqui para vir conhecer o estúdio primeiro, pra gente conversar. Todo mundo que vem vê que é um lugar muito bacana, tem uma experiência muito legal aqui. E aí as coisas vão se desenvolvendo. Então, recomendo e pode entrar em contato com a gente que vai ser sucesso. Não só você recomenda, como eu também indico. O Granja News indica, tanto é que os nossos programas, né, questão de um mês para cá, estão sendo gravados aqui no Granja Newscast, gravando aqui no Estúdio 21 Podcast, né? É isso aí. Agradecer mesmo de coração, Conrado, a sua parceria, entender o projeto e aceitar e estamos aí, né? Tamo junto, é isso. Para batalhar. Batalhar, fazer crescer, fazer o Granja News se tornar mais conhecido também, mais efetivo nas comunicações. É uma mídia que já tem... é muito impressionante, na verdade, Rodrigo. O Granja News é uma mídia que as pessoas contam muito com ela, assim. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Então... você já está usando o estúdio como uma ferramenta para que isso fique cada vez melhor. Sim, você faz parte do Granja News já, viu, Conrado? Isso, nessa parte aí de minha função é podcast. Essa, servir vocês aí, fazer um material de qualidade, ajudar, orientar no que for necessário e tamo junto. Eu te agradeço. E também vai estar os detalhes aí do Estúdio 21 aí no descritivo, aí vai estar os dados, né, os links aí para poder falar com o Conrado. Boa. Agradecer você, espectador aí que manteve a audiência, né? Aproveita e dá um like, clica aí no sininho, aperta o sininho aí para dar as atualizações do estúdio. Qual que é o YouTube? O YouTube é Estúdio 21 Podcast também. Estúdio 21 Podcast. Se inscreve no canal do Conrado, Estúdio 21, tem também no vídeo. Granja News, tá? E agradecer a todos vocês e até uma próxima quinta-feira que vem às 21 horas com mais um Granja Newscast. Até lá, uma boa noite, fique com Deus.